Acho que o som, imagem e som no ar, né? É isso aí. Iniciamos mais uma live nessa segunda-feira, dia 8/3. Você que está nos assistindo ao vivo agora, neste momento. Você que vai nos assistir depois desta live gravada, que será um vídeo para você assistir. Nós vamos iniciar com aquilo que nós havíamos falado, prometido e sentido no coração de orar pelos enfermos, por aqueles que precisam do apoio da igreja, daqueles que precisam da voz da igreja. Eu me lembro quando um texto bíblico fala que o apóstolo Paulo e Silas estavam presos na prisão, mas havia uma coisa muito importante, muito interessante, que a igreja orava por eles, a igreja intercedia por eles. A voz da igreja é muito significativa aqui na terra. A voz da igreja é significativa para o ouvido de Deus, para que Deus ouça o clamor dos necessitados, daqueles que precisam. E nós, como igreja, nós nos levantamos aqui nesta live, neste Amém, vídeo, Senhor. para clamar, para interceder por aqueles que precisam desta intercessão, precisa dessa oração. Nós não temos nenhuma oração forte para oferecer, mas nós temos uma oração de coração, uma oração autêntica, uma oração que achamos, ou mais do que achamos, acreditamos, temos fé que Deus nos ouve. Nós queremos, como igreja, levantar a nossa voz para fazer oração pelos enfermos, aqueles que estão enfermos, necessitados, aqueles que estão com doenças graves, como um câncer, aqueles que que sofreram cirurgias nesses dias, aqueles que estão infectados pelo vírus Covid-19. Nós nos levantamos como igreja e intercedemos. Amém. Porque entendemos que a igreja tem uma voz poderosa aqui na terra, porque é a igreja que Cristo ama e a igreja que Cristo honra. Nós nos levantamos. Nós temos sede e temos desejo e temos vontade de orar por aqueles que precisam de oração. E como eu disse, nós não temos uma oração forte. Só nós temos uma oração de coração, que toca também o coração de Deus. E eu queria iniciar falando que, através de uma palavra, que você possa agora ouvir, que diz assim, em Tiago 5,14, está alguém entre vós doente? Diz, isso é uma pergunta que é feita, está alguém entre vós doente? Você aí que está do outro lado do vídeo, está nos assistindo, você pode levantar a mão e dizer assim, sou eu que estou. Isto é para mim, eu estou doente. Então, se você está doente, a palavra diz assim, se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, esta oração que eu estou dizendo, não é uma oração poderosa, é simplesmente uma oração da fé. Salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e o Senhor o levantará. Então, eu quero que você se aposse dessa palavra. Mais um versículo bíblico que eu gostaria de ler, porque este versículo exalta o nome do Senhor, que diz assim, ó, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Aonde está o nosso Deus? Mas nós cremos e nós acreditamos que Deus é misericordioso, como diz essa palavra, e ele tem fidelidade sobre aquilo que ele fala e faz. E nós sabemos aqui no versículo 3, no céu está
o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada, lhe agrada. Então, eu li esses 2 versículos. Um é para dizer que a igreja está com fé, tem uma voz poderosa aqui na terra para interceder pelos enfermos. E outro diz o seguinte, que Deus é um Deus de fidelidade, de misericórdia, de fidelidade, misericórdia. E tudo ele faz como agrada a ele, né? Então, eu vou cantar uma canção, uma pequena canção aqui, talvez não toda ela, mas para iniciar aqui com oração com os irmãos que estão aí. Você levante a sua mão, então. É uma pergunta. Quem está doente? Então, você está doente, levante a sua mão. Diga aí, sou eu, Senhor. Então, há uma igreja aqui do lado intercedendo por você. Assim como a igreja, nos tempos passados, intercedeu por Paulo e Silas na prisão e eles foram libertos pela voz da igreja. Senhor, me alegro em ti, e júbilo salto meu coração, pois vitória recebi e também perdão. Pois vitória recebi e também perdão. Aleluia, 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 aleluia. Passei tribulação e acusação do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor, mas peguei na tua mão que me sustentou. Aleluia, 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 oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento entronizamos a tua Amém, presença aqui. A tua palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não vai passar. Ela é uma régua, é uma lei, é um medidor, ela é o todo, ela é completa, é a tua amém, palavra. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, está entre nós. Então, isto é uma verdade entre nós. Diz a tua palavra que é o verbo, ele se fez carne e está entre nós. O Espírito Santo está entre nós, Senhor. amém, Então, nós nos agarramos neste verbo, nós nos agarramos nesta palavra, nós aleluia, agarramos naquilo que foi dito que é a verdade. E nós, neste momento, nos levantamos como igreja, não porque somos grandes, ao amém, contrário, Senhor, porque somos pequenos, mas somos a tua noiva, somos, Senhor, a tua esposa, somos, aleluia, Senhor, pessoas
que fazem parte da tua igreja, como o Senhor chama. Nós somos, temos comunhão uns com os Amém. outros. Nós podemos, e fomos ensinados pela tua palavra que nós devemos orar e Amém. interceder uns pelos outros. Então, por isso, nós nos curvamos e nós nos ajoelhamos ao teu senhorio, à tua Aleluia. palavra, à tua vontade, ao teu querer, como for lido. Tudo faz como lhe agrada. Então, nós nos curvamos diante de ti e nós nos rendemos diante de ti e dizemos a ti: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por isso, nós apresentamos aquelas pessoas que estão enfermas neste momento, aquelas pessoas Amém. que estão caídas, aquelas pessoas que estão Toca, Senhor. Cura. desesperadas, Senhor, não sabem mais o que fazer, não sabem mais em quem acreditar, não sabem mais a quem recorrer. Mas nós temos aqui uma voz da igreja, que diz então que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, onde nós devemos nos apegar neste Verbo, nesta palavra, no Senhor, e nós acreditamos, porque diz a tua palavra, nos levantamos, aqueles que têm fé se levantam diante de ti, Amém. nós nos curvamos diante de ti, sabendo que nós nos rendemos diante de ti e dependemos de ti, mas também nós nos erguemos diante de ti, porque a tua palavra nos revigora, nos Aleluia. levanta como igreja, e nós nos lançamos nessa voz que está sendo ecoada por todos os lugares, por meio eletrônico, Senhor, e todos aí estão, Senhor, escutando, e todos estão orando junto, crendo e tendo fé. Nós pegamos nas mãos, Senhor, no sentido espiritual de cada um, Senhor, e dizemos: levanta-te, levanta e tem coragem, tem fé, tenha esperança, e nós colocamos agora, intercedemos, Senhor, essas pessoas que estão doentes, enfermas, Senhor, nós não podemos ungir por aqui, mas o teu Espírito Santo é a unção. O teu Espírito Santo caia sobre essas pessoas, derrama o teu óleo sobre essas pessoas para ungir e abençoá-las. Apresentamos essas pessoas diante de ti, diante do teu altar, na tua presença. Há alguns nomes que foram dados, Senhor, para que possamos orar, para que possamos colocar diante do teu altar, e a tua palavra diz que devemos orar uns pelos outros, devemos orar pelos irmãos, e a tua palavra diz que nós devemos ser claro e apresentar. Nós apresentamos então, Senhor, não podemos apresentar todos, mas tu sabes e tu conheces. Apresentamos o Teodoro, que fez uma cirurgia do coração. Nós cremos que a tua palavra é uma palavra regeneradora, transformadora. Ela não transforma só ela não transforma só o espírito, a alma, mas ela também transforma o homem, ela tem impacto no homem, no físico do homem, no corpo. Por isso nós abençoamos o Teodoro, essa cirurgia que ele fez no coração, Senhor, que haja, Senhor, um Amém. tratamento, Senhor, que um desenvolvimento, Senhor, que seja saúde para este menino, para esta criança. Nós também, Senhor, abençoamos a Jaine, Senhor, que tu derrama a tua graça, tu sabe todas as necessidades, enfermidades, o que ocorre, o que está acontecendo agora, neste momento. Também levamos aqui o nome do Felipe, Senhor, abençoa o Felipe, que ele seja um varão valoroso, que ele desperte para o evangelho, que ele seja abraçado pelo evangelho, que o evangelho, e que ele abrace também o evangelho, a tua palavra. Também oramos pelo Senhor João, Senhor, oramos que a tua bênção, a tua graça que seja sobre ele, Senhor, e que o nome que ele tem, ele possa ser também um evangelista como João, uma voz de profecia aqui na terra, Senhor. Oramos também pela Dona Maria, Deus abençoa o coração, abençoa a mente,
renova as forças, não deixa cair, mas renova as forças, levanta para cima, Senhor. Ó Deus, abençoando o coração. A Nair, nós também colocamos também diante do teu altar, que o Senhor possa tocar também, Senhor, no físico, onde dói, onde está enfermo, Senhor. Colocamos também o Anderson, a esposa e os filhos que estão, Senhor, com Covid. Nós oramos neste momento. Nós, Senhor, sabemos que estamos no fim dos tempos. Nós sabemos que muitas coisas vão acontecer, mas, Senhor, nós pedimos pelo teu povo, nós pedimos pela tua igreja, nós pedimos, Senhor, que o Senhor disse que vai buscar uma igreja gloriosa, Senhor. Então, o Senhor é um Deus abençoador, abençoa o Anderson, a esposa, os filhos, Senhor, que estão com Covid. Senhor, eu peço a tua graça, que ele possa ter sabedoria em administrar esta doença, Senhor, e que o Senhor possa abençoar, dar graça, Senhor, para esta família sustentar, para aguentar este baque, este período, Jesus. Venha com milagre. Também colocamos à disposição, Senhor, que alguns dias está no hospital, enfermo e muito grave, o pastor Gilberto, Senhor, que é amigo, Senhor, de mocidade, de juventude há muitos Amém. anos, e hoje está, Senhor, hospitalizado, com o coração meio fraco, com a pressão muito baixa, Senhor, com deficiência no respirar, respirando através de aparelhos. Nós, Senhor, como voz da igreja, nós Aleluia, colocamos Senhor. também, Senhor, o pastor Gilberto, e todos aqueles que estão clamando neste momento, Senhor, vai ouvindo, Senhor, ouve a voz daqueles que clamam por ti, por socorro, porque assim como nós temos DNAs e temos diferentes características, Senhor, assim como nada, Senhor, é igual ao outro, Senhor, nós também cremos que a nossa voz e a nossa voz o Senhor conhece, assim como nós conhecemos a voz do pastor, a tua voz, nós conhecemos também, o Senhor conhece também a nossa voz e sabe quem nós somos. E quando numa multidão alguém está suplicando, pedindo, clamando, orando, Senhor, o Senhor conhece individualmente, porque o Senhor conhece individualmente cada coração, cada mente, cada ser que o Senhor criou. Por isso nós colocamos e nos levantamos e colocamos todas essas pessoas, todos esses nomes, sendo irmãos em Cristo, sendo pessoas que estão no processo ainda de aceitação e compreensão da tua palavra, do teu reino. Nós colocamos, nos levantamos aqui, Senhor, como voz da igreja, para clamar, Aleluia. assim como eu disse que Paulo e Silas foram libertos, assim como eu disse que homens estavam pregando a palavra no passado e precisavam da oração da igreja, sustento, e nós também nos levantamos aqui, Senhor, e pedimos, Senhor, que eles sejam sustentados, pessoas sustentadas, pessoas amparadas. A tua palavra diz que nós devemos interceder. Então entramos, Senhor, com intercessão. Intercessão é se colocar no lugar, é cobrir, Senhor. Nós nos colocamos neste momento. Senhor, abençoa. Abençoa, abençoa, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, pelo amor do teu nome, a tua misericórdia e a tua fidelidade está entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, Senhor, entre nós. Passei tribulação e acusação do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Pegue na mão do Senhor, porque Ele é só Ele que pode te sustentar. Amém, pastor Toninho? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Segura na mão do Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. E eu quero ministrar para você que está desanimado nessa hora. Para você que olha e não vê saída.
Não espere respostas de homens, porque a tua resposta já vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Coloca a tua confiança no Senhor, coloca a tua confiança em Jesus Cristo e deixa o Espírito Santo do Senhor guiar a sua vida e você fazer a vontade dele. Que você possa estar cheio dos dínamos agora recebendo através dessa canção, dessa oração e da ministração da palavra que vai ser efetuada agora. Que você possa estar cheio da presença do Eterno, cheio da presença de Deus na sua vida, para que você possa se levantar. E é isso que Deus quer na sua vida. Você se levante. Você que está desanimado, eu quero ministrar sobre você. Você que perdeu a esperança, não fique esperando uma notícia humana para te alimentar, para te levantar, mas recebe uma notícia que vem dos céus, do trono de Deus, para que te possa te levantar, sabe, trazer os dínamos do Espírito em você, para que você possa se levantar nessa noite. Muitas pessoas hoje estão desanimadas pelas notícias. Você olha um noticiário e você começa a ficar desanimado. Eu quero dizer para você, não olhe para as notícias que vêm da terra, mas olhe para as notícias que vêm dos céus. Aquilo que vem do trono de Deus para a sua vida. É isso que vai te nutrir, isso que vai te alimentar. O que nutre as nossas vidas é a nossa aliança que nós temos em Cristo Jesus. É a nossa aliança que faz com que você esteja forte. É a nossa aliança em Cristo que não deixa você se abater. É a aliança em Cristo, é o casamento que você tem com Cristo, você é a noiva, igreja com Cristo, que não deixa você ser derrotado, que você não deixa desanimar. Eu queria que você pegasse a tua aliança, se você é casado, desse um brilho, assim, sabe? Renove a tua aliança com o Senhor, dá um brilho novo. O Senhor quer dar um brilho na aliança que você tem com Ele. Muitas vezes a tua aliança está apagada, está ofuscada pela situação e circunstâncias, mas é bom você dar uma polida na tua aliança que você tem com Cristo, para que você olhe para a aliança e você fala, eu tenho uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, eu tenho uma aliança não é com homens, eu tenho uma aliança não é com religião, eu tenho uma aliança não com pastores. É bom nós termos aliança, mas a nossa aliança está vinculada, alicerçada em Cristo Jesus. Amém? É nele que nós nos fortalecemos, é na sua aliança que nós nos fortalecemos. Eu queria ler Hebreus 7, de 21 a 24, fala assim, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas esse, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. O sacerdote de Jesus Cristo, ele é perpétuo e ele dura para sempre. E eu acho tremendo o 22 que fala assim, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. A nossa aliança que nós temos em Cristo é a maior aliança que foi feita com Noé, a melhor aliança que fez com Moisés, a melhor aliança que fez com Abraão, porque é uma aliança eterna que Deus fez com a gente. Fez conosco uma aliança de salvação. E Jesus, ele é possuidor e formador assim, da melhor aliança entre Deus e o ser humano. A melhor aliança que Deus fez foi através de Jesus Cristo. Nós temos uma melhor aliança, melhor do que os patriarcas, que Noé, Moisés e Abraão. A aliança que Deus tem conosco, através de Cristo, é uma aliança muito superior à aliança que ele fez com Noé. Muito superior que a aliança que ele fez com Moisés. E você tem que sentir o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Você não faz parte de uma denominação, você não faz parte de uma religião, você faz parte do corpo de Cristo. Você é a noiva. E o Senhor espera que essa noiva esteja sem mancha, sem mácula. Para o dia do arrebatamento, vai arrebatar a sua igreja, a noiva do Senhor. É muito tremendo isso que nós estamos falando nessa noite. Gênesis 6,17. Deixa eu abrir aqui a palavra.
Gênesis capítulo 6, 17. Olha o que Deus fala. Quando ele fala, quando é sobre o dilúvio. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Essa era a aliança que ele fez com Noé. Na aliança de Noé, foi uma aliança para salvar uma família. Foi a família de Noé que foi salvo. Mas a aliança trouxe o quê? Destruição para todo ser vivente. Jesus não, Jesus ele já veio trazer uma aliança para trazer salvação para todos, e não só para uma família. A mesma coisa, a aliança que ele fez com Moisés, ele fez uma aliança para salvar uma nação, para libertar uma nação. A aliança que ele fez com Noé, ele fez uma aliança para salvar uma família. Porque achou graça o Senhor, os olhos do Senhor achou graça em Moisés, como Noé, como ele andava. E aí fez uma aliança e a família dele foi salvo. 8 pessoas foram salvos na aliança com Noé. Mas com Moisés foi uma aliança de um povo, de uma nação. Uma aliança para libertar um povo e uma nação. Mas Jesus fez uma aliança para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que é muito maior a aliança que Cristo tem conosco do que a aliança que foi feita com Noé e com Moisés. Dá para entender isso? O privilégio de você fazer parte dessa aliança. E é tremendo porque o próprio Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o dilúvio ele trouxe o quê? Condenação para o mundo. Noé, uma aliança o quê? Restrita, que foi só para a família dele. 8 pessoas foram salvas. Mas Jesus ele foi levantado para que eu e você e todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo sejam salvos. Isso que você precisa valorizar, a salvação que você tem em Cristo, a aliança que você tem em Cristo. E essa aliança, como eu falei, ela tem que ser polida todos os dias, essa aliança, para você lembrar a aliança com quem você tem. Você não tem uma aliança com homens que mentem, que falham, mas você tem a aliança com o próprio Filho do Deus vivo. Essa é a aliança que nós temos. A palavra lá em João 3,15, fala assim, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não quer que você pereça, ele não quer que você fique em sofrimento, mas ele quer que você busque essa vida eterna com ele. No seu modo de caminhar como igreja, você ser igreja, e não simplesmente ir a uma instituição igreja, mas você ser igreja. E para que todo nele crê. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o mundo fosse salvo por ele. Com a aliança com Noé, o que aconteceu? Houve o quê? Condenação para o mundo, só a família que salvou. Mas a aliança em Cristo não é para trazer condenação ao mundo, mas é para trazer salvação para todo aquele que crê. Quem nele crê, 18, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todos aqueles que praticam o mal aborrecem a luz e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. São dias que nós temos que andar na luz, irmãos, na luz da aliança que nós temos em Cristo.
Nós temos que andar nos princípios da palavra. Nós não podemos ser enganados pelas coisas do mundo, pelas notícias do mundo, pelo modismo do mundo, mas nós temos que ter aliançado na aliança que nós temos em Cristo Jesus, andar nos seus princípios das palavras. Muitas pessoas não são libertas porque elas ouvem a palavra e elas não praticam a palavra. É terrível isso, quando nós ouvimos a palavra e não praticamos. Nós não estamos exercitando a fé. Porque todo aquele que nele crê tem a salvação. Eu preciso crer. Porque Deus, ele enviou o seu filho para que Jesus morresse na cruz por mim e por você. E Jesus trouxe o quê? Salvação ao mundo para aquele que crer. E só é condenado aquele que não crer que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que a nossa fé em Jesus Cristo, no Yahshua, ele nos fortalece. Muitas pessoas têm deixado a aliança com Cristo para ter alianças com uma religião, ter uma aliança com denominações, e deixam a aliança com Cristo para segundo, terceiro, quarto plano. Ou então ela tem aliança com o modismo do mundo, daquilo que nós já ministramos em lives passadas, o mundo dentro das igrejas, as coisas trazendo para dentro da igreja, e as pessoas pegam aquilo como um modismo e começam a deixar as coisas dos princípios da palavra, começam a deixar de lado. Eu quero dizer para você, irmãos, o reino de Deus, ele não gera madames e cavalheiros, ele gera homens guerreiros, mulheres guerreiras. Não gera homens que vão falar diplomaticamente, um português corretíssimo, melhor se tiver. Mas Deus está gerando homens guerreiros, mulheres que oram, homens homens e mulheres que se levantam na madrugada para orar pelas pessoas, pelos enfermos, por esse país, por essa nação, por esses governadores. Isso é igreja. Deus te levantou para você ser igreja. E não ser um ouvinte simplesmente, mas alguém que ouve a palavra e pratica, e é igreja. O reino, ele nos, como é que eu posso falar? Ele nos forma para momentos difíceis e situações difíceis, irmãos. Homens do reino, eles estão preparados para a guerra. Agora, as pessoas que não se prepararam para a guerra, quando a guerra chega, eles ficam apavorados, porque eles não sabem usar a Bíblia, a sua arma, a oração, que é a sua arma de guerra. Não foram preparados, não foram forjados, não foram cingidos com os lombos, com a verdade, não tem o capacete da salvação, não tem o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno, não tem a couraça da justiça protegendo o seu coração para proteger as suas vontades, não tem o evangelho da paz nos seus pés, por onde entram. Você vê quando Paulo fala em Efésios 6, ele fala sobre a armadura de um guerreiro. Porque você está sendo formado guerreiro. Você foi gerado pela palavra para se tornar um homem guerreiro, preparado para os dias ruins, para enfrentar as dificuldades. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Eu sei que tem vindo um espírito de abatimento sobre a vida das pessoas. E eu repreendo todo esse espírito de abatimento, todo espírito que tem influenciado as crianças, ministrado na mente das crianças, demônios de crianças influenciando as vidas das crianças e tirando elas do propósito de Deus, é repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir a sua vida, a sua família, você tem que se levantar como guerreiro. Homens, vocês sacerdotes da sua casa, levante-se. Mulheres, se você não tem esposo, levante-se como uma guerreira do Senhor nessa hora, junto com o seu esposo, para guerrear, para combater o bom combate. É tempo de guerra, irmãos, e você precisa, se você não está preparado, se prepare o mais rápido possível. Comece a colocar as armaduras espirituais, porque a batalha espiritual já começou, já faz alguns meses.
E você não pode estar passivo diante da situação. Você não pode estar passivo aceitando as coisas. Em vez de você estar criticando na internet, publicando, dobra o seu joelho e ora. O tempo que você gasta escrevendo, criticando, dobra o seu joelho e ora. E começa a clamar por Deus, por justiça, para esses governadores, para que haja justiça. Quando eu falo justiça, não é para matar ninguém, não, mas que a justiça venha e as pessoas hajam arrependimento e que elas possam entrar na vontade do Senhor. Para que o nosso presidente da República ele possa ser governado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa ser guiado, para que esse governador de São Paulo, que eu estou aqui em São Paulo, seja quebrantado o coração desse homem, para o demônio, os principados que governam esse homem, seja quebrado da vida dele. É isso que a igreja tem que se levantar. A igreja não se levanta para condenar, mas ela se levanta, se posiciona para guerrear contra as trevas, contra os principados e potestades. A nossa luta não é carnal, a nossa força não vem na nossa carne, a nossa força vem do Senhor, na aliança que eu tenho em Cristo. Esteja aliançado com pessoas que estão aliançadas com Jesus. Não pessoas que estão aliançadas com modinhas. O Senhor quer que você se levante nessa hora, irmão. Saia desse sono, saia dessa lentidão que os dias têm feito na sua vida. O Senhor está falando, levanta-te e resplandece. Porque é tempo de guerra, irmãos. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Está acontecendo o contrário. A igreja precisa se levantar. O inferno precisa ter medo da igreja. E não a igreja fica temeroso com o que vai acontecer. O que vai acontecer com a igreja é que ela vai ser arrebatada. Só isso, simplesmente isso. Mas até o arrebatamento, ela precisa estar lutando, orando, levando as pessoas para a salvação, levando para que as pessoas se arrependam e entrem nessa aliança de salvação. Porque senão vai estar perdido ao inferno. Porque se você não crê em Jesus Cristo, e se você não confessa com a sua boca, você está condenado. Se você não reconhece ele como filho de Deus, você está condenado à vida eterna. E você precisa se levantar como um soldado nessa hora, para guerrear, para orar, não se intimidar com doenças, não se intimidar com vírus. O Senhor está no governo de todas as coisas, irmãos. Ah, mas morreu. Glória a Deus. O Senhor está no governo. Ele é todo poderoso. Eu tenho que fazer a minha parte como igreja, você precisa fazer a sua parte como igreja. Nós precisamos fazer a nossa parte como corpo de Cristo. Está orando, clamando, jejuando, buscando a presença do Eterno, ministrando, levando a salvação, levando essa aliança de Cristo para as pessoas. Você está ali, está com aliança com as pessoas, como você está em Cristo, você levar essa aliança para as pessoas. Jesus, ele não é uma arca, como Noé criou uma arca. Ele é a própria salvação. Ele não é um instrumento, ele é a salvação. Só nele nós temos salvação. Só nele nós temos a vida eterna. E aquele que não crê, ele está o quê? Ele está com a vida condenada. A única coisa que faz você ser condenado é você não crer e não se arrepender dos seus pecados. A fé, ela precisa crescer todos os dias. E você cresce o quê? Quando você tem batalha, quando você tem guerra, e você vai lutando, e você vai crescendo, a tua fé vai crescendo. A fé tem tamanho, tem volume, irmãos. Eu queria te perguntar, que tamanho é a sua fé? Qual é o volume da sua fé nesse dia? A tua fé precisa ser desenvolvida. Louve a Deus pelas lutas todos os dias, sabe por quê? Porque as lutas vai te
vai te fazendo você ficar mais forte, vai fazendo você se determinar, romper, vai rompendo com tudo aquilo que está te querendo, te abafar, tudo aquilo que vem para te sufocar, e você começa a romper no espírito, você começa a romper na adoração, você começa a romper na palavra, você começa a romper no jejum, na oração, você começa a romper com tudo aquilo que está querendo te sufocar. As circunstâncias difíceis é para fazer você exercitar o guerreiro que Cristo está formando em você, que você está sendo gerado. Eu quero te fazer uma pergunta. A vida que você tem vivido tem esfriado a sua fé ou tem aumentado a sua fé? Qual o estilo de vida que você tem? Você está morno? Como diz lá em Apocalipse, que Deus vomita as coisas mornas? Ou você já está frio de vez? Ou você está ativo todos os dias, você está crendo, você não para de crer, você é perseverante na palavra, você crê na palavra, você persevera na palavra, você não é daqueles que andam para trás, mas aqueles que andam para frente, progride para frente. E a aliança que nós temos em Cristo que nos fortalece, irmãos. Eu estou aliançado com o meu irmão em Cristo, está aliançado com outro meu irmão em Cristo, não está aliançado na alma, nos sentimentos, nas emoções, mas está aliançado no Espírito, em Cristo. A vida que você tem vivido no seu dia a dia, você sente que a tua fé está aumentando ou você sente que a tua fé está esvaindo, está diminuindo? Quando você recebe um presente de Deus, às vezes um nascimento de filho, às vezes um casamento, ou às vezes um emprego, imagina isso. Você fica feliz, né? Mas quando você recebe uma notícia ruim, ou quando Deus fala para você não, como é que você fica? Eu tenho que ficar sempre feliz, porque quando eu tenho uma aliança com Cristo, eu sei que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, um não e um sim, se vem de Deus e não dos homens, eu sei que é o melhor para a minha vida. Amém? O quanto Deus tem insistido, né, para você acordar e ser salvo. Quando ministramos já algumas semanas atrás sobre as 10 virgens, que as 10 virgens estavam dormindo, a igreja estava dormindo. Mas quanto Deus tem insistido na minha vida, na sua vida, para você acordar e ser salvo, e uma insistência diária para sermos salvos. Ele te abençoa, aí daqui a pouco ele te manda uma prova, te manda uma situação. Está aí, então o quê? Ele está insistindo para que você seja salvo, insistindo para que você seja dependente dele, insistindo para que você creia na sua palavra, insistindo para que você creia na aliança que você tem com Cristo. Todos os dias o Senhor nos investe em nossas vidas, constantemente. Ou com a luta, ou com as bênçãos, ele está investindo para que eu desenvolva a minha fé e para que eu me torne um guerreiro. E você se torne um guerreiro para você combater o bom combate, como Paulo fala. Eu combati o bom combate. Paulo andava em guerra constante. E assim é a nossa vida, todos os dias. Estamos em guerra. Eu não saio de casa sem o meu capacete da salvação, para que os meus pensamentos não sejam contaminados com tanta notícia, com tanta coisa. Eu tenho que ter o quê? O capacete da salvação, aquilo que protege o meu cérebro, aquilo que protege a minha mente, aquilo que protege o meu raciocínio, para que eu tenha a mente de Cristo e não tenha a mente dos espíritos enganadores desse mundo, que quer que eu e você tenha essa mente enganadora, esse espírito enganador, para que eu tenha o quê? A couraça da justiça, o meu coração ser protegido contra os dardos inflamados do maligno, para que eu esteja o que? Cingido com a verdade, os meus lombos cingidos com a verdade. Eu não posso ser uma pessoa que anda frouxa com a verdade. Hoje eu ministrei para uma pessoa falando, vocês estão frouxos com a verdade, por isso está acontecendo essas coisas na sua casa, está frouxo com a verdade.
Está dando brecha, vê onde está a brecha, vê onde o inimigo está entrando. O inimigo está entrando por algum lugar. Você tem que ver, opa, eu estou bobeando, eu estou deixando uma janela aberta e o inimigo está entrando por essa janela. Ou estou deixando a porta não fechada, está aberta. E o inimigo está entrando. O evangelho da paz, ser lâmpada para os meus pés. Onde você andar, você leva o evangelho da paz. Ontem eu fiquei ministrando até quase 1h da manhã. Eu uso a internet para ministrar, irmãos. Não uso para ficar batendo papinho furado, não. Uma pessoa que nem me conhece, mas me chamou e foi contando a vida dela toda, e eu fui ministrando, porque as pessoas estão sedentas por Deus. E nessa noite você gere fome e sede pela presença do Pai, para que você realmente tenha fome e sede. Sabe, não troque nada, não troque a tua salvação por um guisado. Não troque a tua salvação que você tem em Cristo por nada, irmãos. Dá um brilho na tua aliança com Cristo nessa noite. O Senhor está falando para muitas pessoas, você precisa dar um brilho na aliança. A tua aliança está meio opaca, está sem brilho. Você está sem o brilho de Cristo para a vida das pessoas. Mas quando a nossa aliança está brilhando com Cristo, você irradia, você ministra, você contagia as pessoas com a presença de Deus. E Ele nos encoraja, Ele nos disciplina, Ele diz sim, Ele diz não, mas tudo isso aí é para que Ele está insistindo, para que nós possamos acordar para a salvação, irmãos. Acordar para a salvação. Quer dizer para você, irmãos, religião não salva. Ser bonzinho não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E eu crer. Porque quando eu creio, eu faço o que Ele fez. Eu faço o que Ele faz. E você vai ensinar as outras pessoas a fazer aquilo que você faz em Cristo. Porque Cristo fez, eu faço. Tem muitas pessoas querendo imitar homens. Se você tem que imitar alguém que é superior a tudo, sacerdote eterno, descendente de Melquisedeque, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que essa palavra ela possa ter, sabe, trazer um ânimo novo para a sua vida. Que você possa, sabe, eu não sei se você tem uma aliança com Cristo, se você está ouvindo e não é cristão, ou se você quiser algum entendimento maior, pode nos procurar, manda um recado, sabe, na nossa página, ICS, Igrejas em Casas, e nós estamos à disposição. Se você quer uma reunião na sua casa, olha, eu quero uma reunião na minha casa, eu sou aqui de São Paulo, eu quero uma reunião na minha casa. Nós estamos comprometidos com aqueles que querem compromisso com o reino, compromisso com o Yahshua, compromisso com o eterno. Se você quer ter um compromisso de vida, pode nos procurar, não tem problema nenhum. Você pode ser espírita, pode ser católico, pode ser quem for. Nós vamos levar não uma religião, nós vamos levar a presença do Eterno para a sua vida. Nós vamos levar os princípios bíblicos que nós cremos. Nós vamos levar a presença de Deus e ensinar você a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E você ser igreja, você ser a noiva do Cordeiro. E vamos ministrar para que você tenha salvação, irmãos. Amém? Que Deus te abençoe. Teria algumas outras coisas para ministrar, mas eu quero que você fique com fome e sede da presença e da palavra do Senhor. Amém. Que você reveja a sua aliança. Como é que está a sua aliança com o Eterno? Sábado mesmo, eu estava ministrando para o jovem e falei para ele, cuidado, irmão, cuidado. Você está esfriando na fé. Pessoas que eram fervorosas, proféticos, homens proféticos estão esfriando na fé. Garotos que eram profetas. Verdade.
A ilusão do mundo está pegando de uma tal forma e o desgosto com a religiosidade estão fazendo as pessoas esfriar na fé. Não! Esteja junto com aqueles que têm aliança com Cristo. Esteja junto com aqueles que têm fome e sede de Deus todos os dias. Eu tenho mais fome hoje, depois de... Deixa eu ver quantos anos. 27... Depois de 37 anos convertido, eu tenho mais fome hoje do que eu tinha há 37 anos atrás. Eu atuo mais hoje do que eu atuava há 37 anos atrás. Atuar no sentido de levar salvação para a vida das pessoas. Isso que Deus quer nas nossas vidas. Que os dínamos do Espírito Santo de Deus mexa com você, sabe? Que comece a trazer uma perturbação santa, que você comece a ficar em conformismo santo, e você comece a buscar a presença do Eterno, comece a se levantar nas madrugadas para orar, para buscar intimidade com o Pai. É isso que Deus quer na sua vida, que seja gerado um ânimo novo em você, que nada possa tirar você da presença do Eterno. Hoje eu tive um dia assim, só de notícias terríveis, sabe quando vem? Eu falei, o que, Satanás? Eu vou contra ti, eu vou te dar porrada até você cair. Você está entendendo? Essa palavra veio primeiro para mim, porque veio um dia de desânimo terrível. Eu falei, sai, Satanás. Quem é você para querer me desanimar? Eu tenho uma aliança com Cristo, eu tenho uma aliança com o Eterno. É assim que nós temos que ser. Romper com aquilo que vem contra as nossas vidas. Sabe, se o inimigo vem, você rompe, estraçalha ele na oração, no teu posicionamento, e ele tem que sair de perto de você. A opressão tem que sair. Ele vem para querer te oprimir com notícias, com mensagens, para querer te abafar, para que calar a tua boca, para que você não manifeste o reino. Vá para o inferno, Satanás, porque lá é o teu lugar. O meu lugar é na eternidade com o Eterno, junto com aqueles que estão aliançados com Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Fala alguma coisa aí, Aizen. Ministra. Eu queria somente só falar alguma coisinha que eu gostei o que você disse, né? De cavalheiros e damas. O reino não é de cavalheiros e damas mesmo, é de guerreiros mesmo, né? Então, não adianta a gente formar a igreja, né? Ter gentes de, como é que fala, de cavalheiros e damas, nós devemos ter gentes de guerreiros, né? E muitas vezes você fica pensando a situação da igreja atual, ela é um resultado daquilo que foi feito no passado, né? Então, se você criou pessoas para serem, ou desenvolveu pessoas para serem cavalheiros e damas, então assim que eles vão ser, né? Mas se você criou para ser guerreiros, então eles vão ser guerreiros. E isso me fez lembrar uma coisa que eu vi um post na internet uma vez. Eu falei, foi assim, mais ou menos. A pessoa estava falando assim: os evangélicos só falam em sangue e só falam em guerra, né? Tá falando assim. Bom, eu comecei a pensar. Primeiro que a pessoa acho que viu a palavra sangue de uma forma de morte, mas é o contrário. Sangue é vida. O que nós pregamos, o que nós trazemos as boas novas é que sangue é vida. Nós não gostamos de derramamento de sangue. Ao contrário, nós dissemos o seguinte: o sangue já foi derramado na cruz do Calvário e é para salvar, e é para dar vida, né? Então, um recadinho para quem colocou esse post. E outra coisa é que quando se fala de guerra, se fala de alguém, na verdade, que se colocou na vida e se desenvolveu para vestir o quê? Que você falou, armadura. Armadura. Então, ele não é simplesmente um Zé Ninguém, não, ele se vestiu com a armadura própria, né? De Deus, que é o capacete da salvação, as sandálias, o escudo, a couraça e assim por diante. Então, é essa armadura que o cristão tem que vestir, o evangélico tem que vestir. Então, ele vestindo isso, só pode ser dado um nome para ele, guerreiro. Guerreiro.
porque na hora da prova ou na hora de que tiver que guerrear, ele está apto, ele está pronto para guerrear. Então, este é o significado, né? E outra coisa que eu queria também, só para finalizar, é que interessante que você falou, né? Deus veio para uma família, ele constituiu uma família lá que foi Adão e foi Eva. Então, de repente, ele veio trazer também aí constituir também uma nação através de Abraão, né? E também veio, vamos dizer assim, oficializar esta nação através de Moisés. E depois, isso ele veio, quer dizer, ele veio trazendo o quê? Salvação, né, para esse povo todo. Depois ele trouxe salvação para todo mundo por intermédio de Jesus Cristo, né? Quanto a beleza do evangelho é esse, né? Essa compreensão que se deve ter, né? Agora, uma coisa séria que você está falando, né, que você falou agora no final, e me preocupa bastante, é exatamente isso, porque você falou de guerreiros, né? De capacete da salvação, da armadura de Deus, e eu sinto também que muitas pessoas estão desistindo mesmo do evangelho. A desistência é porque alguma coisa aconteceu no caminho, né? E às vezes é o que você falou, olhou para pessoas, olhou para homens, viu sistemas, viu igrejas fracassadas que contam mentiras, né? Viu puramente religião e não Jesus Cristo. Viu pessoas que disseram sim à palavra e que a princípio honrava a palavra e depois desvirtuaram a palavra e depois saíram da palavra e pregaram um evangelho falso. Aí essas pessoas se decepcionaram com essas pessoas que pregaram o evangelho falso, que desvirtuaram, que enganaram, e ela também se enfraqueceu, ela também desistiu, né? Então, eu digo o seguinte, que nem uma vez eu conheci, só para complementar, eu conheci um rapaz músico que ele, há muitos anos atrás, eu tinha ainda, eu acho, 15 a 17 anos de idade, e ele era músico, um bom músico, ele era contrabaixista. Ele, ele, ele chegava assim perto como fosse um músico profissional, né? Ou era um músico profissional. E ele tocava na igreja, não que eu congregava, mas em outra igreja, instituição. E depois de um certo tempo ele desistiu do evangelho. E ele começou a tocar convidado para tocar em barzinhos, essas coisas, e também em estúdio, para gravar CD. Naquela época não era CD, mas era disco, né? Vinil. E ele fez isso. Mas, e aí, às vezes, encontrava ele na rua e falava, vai em casa, né? Ele ia em casa, tal, a gente tinha instrumento em casa, contrabaixo, ele nos ensinava alguma coisa, mostrava algumas coisas, e aí a gente batia um papo com ele sobre o evangelho, algumas coisas. Ele falou assim, ó, o que ele viu dentro de estúdios naquela época, eu acredito que seja verdade, estúdios evangélicos, é que as pessoas que produziam todo aquele arsenal, o disco na época tal, diziam que muitas vezes eram cristãos e não eram, né? E aí o que acontece? O que aconteceu? Ele se decepcionou com tudo isso. Aí a gente perguntou, mas, pô, mas você se desviou, tal, né? E ele falou assim, não, mas eu entendo o seguinte, a culpa é minha. Ele falou assim, a culpa é minha. E eu achei interessante, eu guardo isso até hoje, né? Eu acho que você tem que assumir a culpa é sua. Tudo bem que o outro errou, o outro enganou, o outro passou a perna, o outro... Mas a culpa é sua, você não estava estabilizado na palavra, você não estava com a armadura, você não estava muito bem, então. Porque não adianta você olhar para homens, não adianta você olhar para a instituição, não adianta você olhar para o sistema, não adianta você olhar para as coisas. Olha para Jesus, porque daqui a pouco você vai falar que Jesus é o culpado. Daqui a pouco você vai falar que Deus é o culpado, né? Então, não adianta. Então você tem que olhar para si, examinar você e falar, não, sou eu, o problema sou eu. Eu acho que eu não estava bem estabilizado na palavra, não tinha revelação, não tinha compreensão, não conseguia entender nada. E eu acho que é o seguinte, pode ser que de repente, sim, eu era um religioso, estava servindo Jesus ou estava servindo uma religião. Então, isso me preocupa bastante, como você falou, pessoas que de repente até arregaçaram as mangas pelo evangelho, até eram ministros, até eram, vamos dizer assim, pessoas que a gente podia dizer, poxa, boa palavra, boa ministração, pô, tá servindo a Deus mesmo, mas desistiram no meio do caminho, né? Então, isso nos chateia, isso nos deixa muito preocupados, porque são guerreiros que nós vamos perdendo, né, a cada dia. Então, aí volta o que você falou. O evangelho,
o reino não é feito de damas, de cavalheiros, é feito de guerreiros. É aqueles que estão ali para brigar por verdade, né? Amém. Pela palavra, né? Para que Cristo seja proclamado e exaltado, o reino seja estabelecido, expandido, né? É isso. Amém. Só vou ler um versículo, Efésios 6:13, que fala depois de todas as armaduras. Ele fala assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Depois de você fazer tudo, de colocar armadura, resistir, ainda você precisa ficar firme na presença do Eterno. Esse é o nosso posicionamento como guerreiros nessa hora, né? Verdade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Depois de você fazer tudo isso, ainda você permanecer firmes, inabaláveis, nem com notícias, nem com situações, mas permanecer firmes em Cristo. Amém? Que essa palavra possa ter fortalecido a sua vida, possa ter trazido um ânimo novo para você, e você possa se levantar como guerreiro nessa hora, e para que a sua fé seja desenvolvida a cada dia. Amém? Não diga, é ruim essa situação, não. Essa situação ela é boa porque ela vai te fortalecer algumas áreas da sua vida. Você vai crescer espiritualmente. Você vai depender de Deus naquela situação, né? Muitas vezes nós desesperamos porque saiu do nosso controle. Eu não posso fazer nada. Então, aí você começa a depender do Senhor. Começa a depender dele antes, mesmo quando você sabe fazer, mesmo quando você sabe resolver, começa a depender dele. Amém? Amém. Aí você sofre menos e se fortalece mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Quinta-feira nós temos a live às 8h30, né? Isso. Bate-papo na palavra. E esperamos. Convide pessoas, se você tem gostado de ouvir a nossas lives. E a nossa intenção é alcançar vidas, não é nem cliques. A nossa intenção é alcançar vidas. Eu estou pouco preocupado com os cliques, de quantas pessoas veem, de quantas pessoas assistem. Lógico que quantas pessoas mais são alcançadas através da palavra, a gente fica contente porque vidas estão sendo alcançadas. Mas a nossa função não é ter tantos cliques, a nossa função é alcançar vidas e vidas sejam salvas. Amém? Não Deus tem ganho, abençoe. não tem Até ganho quinta. financeiro em cima disso, né? Não tem ganho financeiro em cima Amém. disso, né? Não tem meio financeiro nisso. Nós temos as nossas profissões e atuamos no mercado como uma pessoa comum, né? Amém. Amém. Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Até quinta. Até quinta.